dar início, foi-me pedido para falar hoje sobre estratégias de persuasão académica, tendo como foco como defender ideias com autoridade. Isto remete-nos ao argumento de autoridade. Significa que no processo de debate que nós estabelecemos com outros atores, principalmente no meio académico, é fundamental nós usarmos argumento de autoridade. Estamos a referir-nos a teses defendidas por autores que já estudaram o tema. Então, nós partimos do pressuposto de que as ideias, elas não vencem nenhum debate. Tu podes ter qualquer que seja a ideia, por mais brilhante que ela seja, ela não vence nenhum debate. O que vence um debate são os argumentos muito bem colocados. Então, se nós andamos no meio académico, parte de nós está aqui a estudantes, outros docentes, outros professores, outros entraram somente porque têm interesse na persuasão, na arte de argumentar, é que num mundo académico que é altamente competitivo, não basta ter boas ideias e não basta ter razão, não é? É preciso convencer com rigor, com clareza e com autoridade. Significa que estamos perante três elementos. Um é o rigor, outra é a clareza, não deixar margens para dúvidas, e outra é a autoridade, que vem de facto de que a tese que nós estamos a apresentar, nós consubstanciámos-la com base num autor que já estudou a matéria. Qual é o nosso objetivo hoje aqui? É refletir sobre como cada um de nós pode estruturar argumentos académicos sólidos, por um lado. Em segundo momento, como defender ideias com confiança e autoridade. E terceiro, como utilizar técnicas de persuasão baseadas em evidências. E por último, responder a críticas com inteligência estratégica. Quando nós olhamos para o meio académico, muitos dos nossos colegas, e até sejam docentes, sejam estudantes, colegas estudantes, têm boas ideias, têm excelentes ideias, mas não conseguem defendê-las. Vê alguém que coloca uma excelente ideia e pergunta-se, coloca-se uma questão, ele não consegue defender. Este é um grupo de pessoas. O segundo grupo é daquelas que confundem opinião sobre um determinado assunto. Eu acho que confundir com argumento, não é? Eu acho que as pessoas de Maputo gostam muito de praia. Estamos no campo da opinião, não é necessariamente um argumento. O terceiro grupo é daquelas pessoas que perdem debates por falta de estratégia. É que não basta argumentar bem, é preciso ter estratégia para apresentar o argumento. Tal significa que conhecimento sem persuasão, ele é irrelevante. O que é, então, a persuasão académica, se nós estamos a dizer que conhecimento sem persuasão é irrelevante? A persuasão é a capacidade de sustentar ideias com evidências, convencer com lógica e método, comunicar com clareza e credibilidade. Significa que credibilidade, a persuasão não deve ser confundida com manipulação. Ela é acompanhada de rigor e de estratégia. Então, nós, quando falamos de persuasão, significa que a persuasão tem três pilares fundamentais. O primeiro pilar é a lógica, aquilo que é chamado logos, não é? Logos ou lógica. Aqui
quando nós falamos de lógica, são argumentos estruturados e a evidência sólida. O segundo pilar da persuasão é a ethos, ou credibilidade, que se revela no domínio do tema, na postura e na linguagem do ator. E o terceiro e último pilar é a pathos, que tem a ver com o impacto, significa impacto. Aqui estamos a falar da conexão com o público da narrativa estratégica. Então, se nós estamos a dizer que conhecimento sem persuasão é irrelevante, a questão que nos vem agora é como é que eu estruturo um argumento forte? A estruturação do argumento forte é feita com base em 5 aspectos claros. Primeiro é a tese. A tese deve ser clara. Se eu digo todos os pássaros, todas as pombas são brancas, a minha tese é clara. Estou a dizer que todas as pombas são brancas. Depois estou a dizer que deve haver uma justificação lógica. Depois, o terceiro elemento é a evidência, os dados, os autores, os estudos. Eu estou a dizer que todas as pombas são brancas. É o argumento, mas se notarem, o meu argumento é falso, é fraco, porque ele pode rapidamente ser rebatido. Está a dizer que todas as pombas são brancas. O meu vizinho, o Titus, tem pombas pretas e a minha vizinha, a Eugênia, tem pombas azuis. Logo, nem todas as pombas são brancas. Estamos a dizer que já falamos de 3 aspectos: a tese clara, a justificação lógica e a evidência. E o quarto aspecto é o exemplo concreto. E o quinto, último aspecto é a conclusão reforçada. Então, nós vamos agora falar da técnica do argumento irrefutável. Um argumento que ninguém põe em causa. Esse é o chamado argumento irrefutável. O argumento irrefutável, ele é construído com base numa fonte, numa teoria. É possível demonstrar porque ele é observável. Todas as pombas voam. O argumento é possível de demonstrar, as pombas voam. Razão lógica, é uma ave, tem penas, voa. Como é que se observa? Eu observo no meu cotidiano. Depois temos a autoridade acadêmica. Como transmitir a autoridade acadêmica? Eu, como autor, como é que transmito a autoridade acadêmica? Eu transmito a autoridade acadêmica através da citação de autores relevantes. Os processos de democracia em África, eles vivem crises permanentes em períodos pós-eleitorais. É o meu argumento. É de que os processos eleitorais em África, eles terminam sempre com crises. Ok. Qual é a fonte que eu estou a utilizar? Então, eu vou procurar um autor que refere, que debate sobre os processos políticos em África. Posso pegar um autor como Mahamoud Mamdani, não é? E vou ver um argumento que ele apresenta à volta desta temática. Depois, usar linguagem precisa, evitar hesitação. Um marco de hesitação que é notório quando nós estamos a estudar e até em profissionais inseguros do ponto de vista da argumentação, é usar muito a expressão acho e talvez. Ela denota que nós não estamos seguros na apresentação do nosso ponto. Depois é demonstrar um domínio conceptual.
a autoridade académica, a autoridade científica, a autoridade no debate, ela não é arrogância, ela é clareza com fundamento. Então, no debate e na nossa fala argumentativa, há erros comuns que nós cometemos. O primeiro erro é falar sem estrutura. O segundo erro é usar opinião como prova. O terceiro é excesso de emoção sem base. E, por último, o último e quarto elemento é ignorar os contra-argumentos. Nós apresentamos um argumento, com quem nós estamos a debater, essa pessoa pode apresentar um contra-argumento que rebate o argumento que nós apresentamos. Então, nós temos que estar atentos aos contra-argumentos que o nosso interlocutor apresenta, para ver se ele põe em causa a tese que nós apresentamos e depois prepararmos para encontrarmos fraquezas no argumento ou no contra-argumento que nos é apresentado. Então, por isso é importante nós anteciparmos-nos às críticas. E há uma técnica avançada de antecipação, que é antecipar objeções. Eu digo, todas as pombas são brancas, mas tenho presente que há pombas que não são brancas, porque há um processo de cruzamento que leva a que haja pombas pretas. Quer dizer, estou a dizer que, grosso modo, há pombas brancas, não pondo em causa a existência de outras pombas. Então, a minha resposta já antecipa a objeção de quem vai aparecer a dizer que nem todas as pombas são brancas. A outra é responder antes que as objeções ao meu argumento sejam colocadas. Como, por exemplo, embora alguns autores defendam que as democracias em África são irrelevantes, a evidência mostra que o caso de Cabo Verde, o caso da África do Sul, o caso de Moçambique, são democracias que estão em construção e, em particular, o caso da África do Sul e de Cabo Verde, são democracias altamente consolidadas, o que põe em causa o argumento dos autores que defendem que a democracia em África é um colapso. Como vimos, apresentei uma tese, contra-argumentei e rebati a tese destes autores. E como é que nós respondemos a um contra-argumento? Há 3 passos importantes de estratégia. Primeiro é reconhecer o ponto que nos é apresentado. Depois, reformular a crítica. Então, o ponto que nos é apresentado é de que as democracias em África são um falhanço, porque nós dissemos que as democracias têm sido um sucesso. E nos dizem que o caso do Burkina, da Guiné Equatorial, é um caso falhado. E nós reformulamos a crítica dizendo que em Cabo Verde o processo democrático é altamente consolidado e nos tem mostrado, quer dizer, estamos a responder com evidências e nunca atacar as pessoas, mas contrapor o argumento, sempre elevando o nosso nível de debate. Depois há o que nós chamamos de linguagem de poder, que é substituir o eu acho que por a evidência demonstra que a situação X, substituir o talvez por é consistente afirmar que os jovens em Nampula estão a viver uma crise, o que os tem levado a migrar para outros cantos do país. Depois disso, evitar também, na minha opinião, e dizer, do ponto de vista teórico, as abordagens têm defendido. A persuasão é importante também na escrita acadêmica, não é? Então, é importante escrever com clareza, com coerência, com uso estratégico de citações
e escrevendo com parágrafos curtos, com uma lógica progressiva. Cada parágrafo que nós escrevemos, por isso é que devem ser parágrafos curtos, deve defender uma ideia, não é? A persuasão é também fundamental no debate que nós estabelecemos, na apresentação oral. Nós temos que ter uma postura segura, falar sempre de forma segura, ter um contacto visual com as pessoas ou com o interlocutor com o qual estamos a debater, olhando nos olhos, ter um ritmo controlado na nossa fala, nunca exaltar-se, nunca se perder, falar sempre com muita calma, olhando, estabelecendo esse contacto visual e mantendo uma postura segura. Não é o grito que nos vai fazer vencer o debate, mas é fundamental que a nossa ideia seja bem colocada, até para que o nosso interlocutor entenda o argumento ou o ponto que nós queremos apresentar, o que nos deve levar a muitas vezes ter pausas estratégicas para garantir que quem está a interagir conosco entendeu o nosso argumento. Depois, é importante ter presente que quando nós falamos em argumentar, não se trata apenas de concordar, trata-se de compreender por que é que esta posição é sustentada pela evidência. Um aspecto importante que eu quero deixar para vocês fazerem um exercício prático é defina uma tese. A atividade é simples. Define uma tese. O segundo momento, construa o argumento completo e depois apresente aqui ao grupo a sua tese e o seu argumento completo. Caros colegas, quem domina a persuasão acadêmica não apenas participa dos debates, mas lidera os debates. Quero eu, com isto, dizer que as ideias mudam o mundo, mas apenas quando são defendidas com autoridade. E termino aqui a minha colocação, havendo dúvidas e em função deste exercício que eu coloquei, podemos interagir. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutor. Apenas uma dúvida. Começamos com o exercício ou vamos logo para a sessão de perguntas e respostas? Não podem colocar as questões, as perguntas. Muito bem, muito bem. Então, vamos pedir com que todo aquele que tiver uma questão possa levantar a sua mãozinha virtual. Vemos aqui que o Mussa foi o primeiro, então, em ordem de chegada aqui das mãozinhas digitais, nós vamos dar lugar e depois o doutor vai passar a responder. Nesta cena, vou dar espaço ao Mussa Gulam, que foi o primeiro. Tenha a bondade, Mussa, de colocar a sua questão. Sim. Boa noite, colegas. Boa noite. Não percebi parte de exercício, as perguntas, não queria perceber bem. Ficou com dúvida quanto ao exercício. Simples. A primeira pergunta é: define uma tese. Eu apresentei, por exemplo, uma tese de que todas as pombas são brancas. É uma tese. Toda pomba é branca. Todo o negro é ladrão, por exemplo. É meu argumento. Todo negro é ladrão. Como no tempo do apartheid se dizia que todo preto é uma criança, não é? Os antropólogos, nessa altura, construíram a ideia de que o preto é uma criança, não é? Então, primeiro, definir uma tese. Segundo, construir o argumento completo que sustenta essa tese. E depois apresentar essa tese
a cada um de nós. Já está claro o exercício? Mussa, ficou claro? Já, obrigado. Não pretende tentar agora, moça? Muito bem, o espaço continua aberto para perguntas, se houver. Isso, vamos dar espaço ao Carmindo Rivelton para que possa expor a sua pergunta. Sim, boa noite a todos, boa noite ao Dr. Elder. Em primeiro lugar, quero agradecer por estar aqui presente a testemunhar esta masterclass que, pelo menos do meu ponto de vista, foi super produtivo e foi um prazer aprender muito com o Dr. Elder acerca de como nos defender em função do argumento que nós apresentamos. Bom, eu já testemunhei algumas intervenções do Dr. Elder Jawan. Eu sempre me perguntei como é que o Dr. Elder consegue manter a calma em certos debates que participa, porque muitas das vezes os nossos colegas de painel exaltam-se e, de certa forma, tentam criar um certo desequilíbrio emocional para que a gente não arrebata o nosso argumento. Então, eu gostava de saber, Dr. Elder, como é que nós podemos permanecer firmes diante destas situações, porque muitas das vezes alguns oponentes ou alguns colegas de painel acabam usando esta componente emocional para desestabilizar. De certo que o Dr. Elder já explicou aqui técnicas, não é? Que podem ser usadas baseando-se em citações de autores que já apresentaram argumentos, e o Dr. Elder explicou muito bem aqui que nós sempre temos uma fonte, não é? Todo o argumento que é apresentado aqui sempre tem uma fonte, é construído baseando-se numa fonte que já existe. Então, Dr. Elder, em função da experiência que tem, como é que nós podemos nos manter emocionalmente estáveis diante dessas técnicas que muitas das vezes também são usadas? E obrigado. Obrigado pela pergunta. Nós muitas vezes vamos para os debates para ter razão. O primeiro elemento que nos faz manter a calma é ter presente que no debate não é sobre ter razão, sobre ser o mais forte, não é? Estávamos a falar aqui que a tese que nós apresentamos deve ser consubstanciada com factos, com elementos que têm a ver com teoria, que é o facto de haver autores que estudaram os fenómenos. Mas não vai estar, por exemplo, num debate em que está com colegas e amigos vizinhos a dizer, a debater sobre processos democráticos e às vezes de algumas pessoas que nem conhecem os autores dos quais estamos a falar e nós citarmos autores. Mas nós podemos apresentar a ideia dos autores. Quem conhece e estudou os autores sabe que esta tese é do autor, é de Karl Marx, é de Bourdieu, é de Emile Durkheim, ou é uma tese de Chris Miller, não é? Então, é importante ter presente primeiro que eu não sou o dono da razão. Eu estou a apresentar somente uma tese que ela pode ser posta em causa por uma outra tese. E o meu argumento pode estar construído sobre alicerces fracos. Se vai ao debate com essa premissa interiorizada em si, nunca vai perder controle em debates, mesmo se as pessoas tenderem para o argumento ad hominem, né? Que é o ataque ao homem.
nesses casos, mantenha sempre a calma, diga, olha, eu estou a discutir ideias, não estou a discutir pessoas, e dentro da sua calma se vê que o deixa claro que olha, já estamos a atingir níveis em que não estamos a discutir ideias, estamos a partir para ofensas e sobre estas matérias eu não discuto e vou-me retirar do debate. Mantém sempre a calma, mantém a elegância e mantém a sua autoridade no debate. Muito bem, muito obrigado. Espero que tenha satisfeito a dúvida do Carmindo. E nesta senda vamos dar a palavra também a Nilza Citoi, que tem aqui a sua mãozinha digital levantada. Tenha bondade, Nilza. Boa noite, espero que estejam a me ouvir perfeitamente. Estou num lugar com barulho, tanto que volto a repisar sobre esse assunto do som, assim que é. Em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Eldor Joana por ter nos abrilhantado com estes itens indispensáveis na nossa vida, assim que seja profissional, acadêmica, em tudo. Dr. Elder Joana, professor Elder Joana, assim que é. Eu, na verdade, agradeço, em primeiro lugar, pessoalmente, porque eu aprendi com o meu erro. Eu achava que gritar fosse chamar a atenção do público, mas quando eu defendi um artigo, eu percebi que quanto mais eu gritava, eu distraía a atenção do meu público, assim que é. Então, isso me fez refletir de várias maneiras. Tanto que eu cheguei a uma posição, disse que, olha, eu não podia, se eu quero defender algo com persuasão, quero defender algo com lógica, não é gritando que eu vou chamar a atenção do público. É exatamente aquilo que o professor Elder Joana falou, e falou muito bem. Então, eu saio daqui, em primeiro lugar, de maneira estruturada e renovada, sabendo como é que vou aplicar o meu conhecimento. De certeza, eu não entrei aqui por entrar, mas por agora eu tenho duas questões a colocar ao professor. Uma delas é como é que poderemos garantir que um argumento é logicamente válido, não apenas persuasivo na forma. Não sei se posso colocar a outra, mas já vou colocando. A segunda questão é até que ponto a persuasão pode comprometer a objetividade do argumento. Desde já, muito obrigada. Obrigado pela questão. Vimos que conhecimento sem persuasão é irrelevante, não é? E vimos quais são os pilares da persuasão. A objetividade nunca vai ser comprometida pela persuasão, porque a persuasão, ela por si, não é forçar algo. A persuasão é alicerçada também na própria objetividade, não é? Então, a primeira questão que colocou, qual foi? A primeira questão é como que poderemos garantir que um argumento é logicamente válido, não apenas persuasivo na forma? Olha, a questão, vimos a questão da lógica, não é? Nunca perder de vista estes elementos que nós tivemos aqui a falar. Quando nós falamos de lógica, estamos a falar do argumento estruturado e de uma evidência sólida. Então, se há uma evidência sólida e é insofismável, logo está-nos garantido que a temática da lógica está aí muito bem consolidada. Não sei se respondi à sua questão. Respondeu sim, doutor, e desde já muito obrigada. Creio que também ficou uma questão no ar. Nilza colocou duas questões. Ou estou em erro?
Comecei sim, por tem duas responder a questões. segunda. E comecei mesmo por responder a segunda e depois fui para a primeira. Muito bem, muito bem. Dando continuidade, vamos dar espaço para mais duas questões antes dos versos e do encerramento. Temos direito a mais duas questões, caríssimos participantes. Muito bem, Miguel Guitofo, tenha bondade. Sim, uma vez mais, boa noite. Primeiro, agradecer a aula do Dr. Joana, no que diz respeito às suas colocações, muito ricas, e que pude, com atenção, tomar nota de muitos pontos, mas o que chamou mais a atenção é a persuasão em si, como conceito. Quando o Dr. Joana referia que a persuasão é extremamente fundamental dentro daquilo que é a colocação dos argumentos, a defesa da sua tese. Mas eu gostava, surgiu uma questão, uma dúvida, uma curiosidade, assim posso referir, até que ponto, ou quais são os limites da persuasão, se é que existem alguns limites da persuasão, com o aspecto da ética, não é? Nós sabemos ou percebi muito bem a questão da persuasão, o conceito, a sua importância na defesa do argumento, mas até que ponto pode ter limites para a questão da própria ética? Se há um entrelace entre estes dois conceitos ou são conceitos independentes em que cada um pode correr dentro daquilo que são os seus contextos? Não sei se me fiz perceber. Fez perceber. Nós estamos a falar da questão da persuasão no ambiente acadêmico. E um ambiente acadêmico, ele tem regras, não é? E que põe os limites da investigação, do próprio debate, até onde ele pode ir. Já esta limitação que nos coloca remete para questões éticas. A persuasão, ela é fundamental porque no debate nós não estamos a fazer o debate à toa. Estamos a fazer para chamar os outros à nossa tese, a alinharem-se conosco, não é? Então, mas isso é feito no ambiente acadêmico com ética. Por isso, em determinados cursos, há até trabalhos de investigação que têm que passar por uma comissão de ética. Perfeito. Muito obrigado. Creio que podemos deixar espaço para mais uma questão para encerrar. Manuel Gonçalves, tenha bondade. Boa noite a todos. Quero agradecer pela masterclass do Dr. Helder Joana. Foi um despertar. E eu gostaria de fazer um pedido. Como eu estava a caminho de casa e encontrei a masterclass na metade, gostaria que o doutor partilhasse o material, né, se fosse possível, que era para depois fazer uma revisão e aprofundar ainda mais. Obrigado. Eu vou amanhã muito cedo partilhar o material. Eu fiz uma apresentação e o material é mesmo para ser partilhado e depois vou dar-vos referência de 2, 3 livros que vos vão ajudar a entender e a fortalecer a temática
da argumentação e da persuasão. Perfeito, perfeito. Vamos aguardar com muita ânsia pelo material e havíamos deixado espaço para uma questão. O Manuel deixou um pedido, então creio que a questão fica ainda disponível para quem quiser colocar a última questão para encerrar. Não, Curu. Oh. Muito bem, Manuel Costa tem a chave de ouro. Sim, primeiro agradecer pela explicação do professor Helder sobre a tese e o argumento, mas eu não entendi bem na parte de antecipar, ou não sei se antecipar o argumento ou a tese. Antecipação das objeções. Sim, é isso. Eu normalmente pergunto o que é que não entendeu, porque a formulação, a colocação da dúvida, ela também é um elemento muito importante. Mas a questão é, eu coloco um argumento, e o meu argumento é de que as democracias em África são democracias falhadas, não é? Esse é o argumento. E aparece um colega que viu a minha tese e ainda dou exemplos de países onde há golpes de Estado, sempre, não sei quanto, limitação de liberdades. A minha tese, a meu ver, está muito forte. E depois aparece o meu arguente, que é o oponente, e diz: olha, eu estudei a democracia em Cabo Verde e ela é uma democracia que funciona muito bem, não apresenta essas crises. Estudei a democracia sul-africana pós-apartheid, funciona muito bem. Começa a mostrar-me vários casos em África. Põe em causa o meu argumento. Eu tenho que reagir à objeção e tenho que construir um argumento que ponha em causa a tese de que esta tese de que há casos de sucesso em África, como o caso de Cabo Verde. É reagir a esta objeção. Ok. Perfeito. Não. Foi. Muito bem. Creio que não há mais questões no ar. Queremos agradecer pela presença do Dr. Elder Joana para trazer esse despertar quanto à habilidade da argumentação, à habilidade da retórica. E nós, como Mike Lab, também queremos deixar aqui a nossa tese de que não há sucesso acadêmico sem as soft skills, e é porque o conhecimento sem persuasão é irrelevante. Nós oferecemos o curso de retórica e oferecemos os demais cursos que vão ajudar a construir a cada bloco o seu progresso. Tal como o nome já denota, o MUAC é do verbo coaca, da língua xronga, e nós queremos construir estes conceitos, queremos construir esta nova versão de um aluno a caminho do sucesso, e nós queremos construir a cada bloco o seu progresso, tal como é este o nosso lema. Então, tal como os estudos já nos mostram, que as soft skills são de extrema importância para o desenvolvimento e a apresentação dos nossos argumentos, e tal como o Dr. Elder Joana já aqui mostrou, com A mais B,
temos motivos mais do que suficientes para compreender que não haverá necessariamente um impacto e um desenvolvimento acadêmico sem essas habilidades transversais, essas habilidades comportamentais, ou como alguns descrevem as soft skills como habilidades de crescimento. Nesta senda, nós queremos convidá-los a juntar-se a nós, juntar-se ao Moaki Lab e trazer aqui esta oportunidade em breve para que possamos juntos caminhar e rumo ao progresso e ao sucesso acadêmico. Então, queremos estender a nossa profunda gratidão ao Dr. Helder Joana, queremos estender a nossa profunda gratidão à Brígida, que nos conectou de alguma forma com o Dr. Helder Joana, sem esquecer também da Next One Inc., que produziu o cartaz, que vos deu acesso e que vocês puderam ver e confiar em nós para juntar-se nesta masterclass. Não deixamos também de agradecer pela paciência, tivemos de adiar uma vez e outra, e cá estão vocês, e nós, tal como nós prometemos que valeria a pena a espera, cremos que de facto valeu mesmo a pena. Então, sem haver mais, vamos dar por encerrada esta sessão e esperamos por vocês na próxima masterclass. Tal como alguns já sabem, temos programado masterclasses a cada mês e as masterclasses que seguem estarão relacionadas aos diversos cursos que temos para esta temporada. Começamos com uma masterclass sobre retórica. Para abril teremos uma masterclass sobre oratória e para os demais meses vamos intercalar o pensamento crítico e a organização, de modo que possamos construir as bases para o sucesso acadêmico. Não havendo mais, damos por encerrada a nossa sessão um pouquinho mais cedo. Esperamos que tenham a continuação de uma ótima semana laboral e vemo-nos na próxima masterclass. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor Helder Joana. Olha, obrigado, até a próxima e sempre que puder vou participar e partilhar informação convosco, não é? Há muito, podia ter escolhido só um subtema do que apresentei e seria muito mais proveitoso, mas é uma primeira experiência convosco. Obrigado. Muito obrigado. Nos alegra muito saber que podemos contar com o doutor pelas próximas vezes. Olha, obrigado.